Olá, eu sou a professora Michele Ramos e essa semana eu estou fazendo um mini curso desse vestido lindíssimo, super prático, rápido e fácil. Nós já aprendemos a tirar a medida, a fazer a modelagem, acrescentar a margem de costura e hoje nós vamos aprender a cortar no tecido. Muitas alunas têm essa dificuldade. Pro, tem sentido de fio? Existe sentido de fio e é muito importante, principalmente quando a gente vai cortar uma calça. A calça, às vezes a gente compra aquelas calças com as pernas torcidas e a gente não sabe o porquê. Acha que foi a costureira que fez torto, que fez errado e geralmente ela foi cortada fora do fio. Então tem tecidos que precisa 100% respeitar o sentido da trama do fio. Tá? Então aqui nesse tecidinho, ó, a gente tem a auréola do tecido, tá vendo? Tem tecidinho que tem esses fiapinhos, tem esse tecidinho que tem a marca do tecido aqui, tem tecido que tem uns furinhos aqui no tecido que se chama auréola do tecido, com O, não é com A de anjo. Então a auréola do tecido é o sentido do nosso fio. Como é fácil de identificar? O nosso tecido geralmente tem a largura de 1,40 e 1,5. O sentido do tecido ele é sempre no comprimento, então 1 metro, 2 metros, 3 metros, fica mais fácil de a gente identificar essa questão. Quando a gente vai fazer uma peça, o que é interessante? Sempre a gente tem a medida da peça que a gente vai fazer. Quando a gente vai comprar o tecidinho, a gente já decidiu que peça a gente vai fazer, então a gente já tem a altura da nossa modelagem. Então aqui, por ser infantil, a gente não usa a largura inteira do tecido. Mas se fosse adulto, por exemplo, nós usaríamos a largura inteira. Então a gente precisaria medir a altura do vestido e a altura da nossa manga. Aqui, como é infantil, a largura dá suficiente. Mas eu vou ensinar uma dica para vocês. Se a sua modelagem ela estiver assim aberta, você vai medir o total. Então aqui nós temos 43 centímetros, quer dizer que a gente vai usar de largura 86 centímetros. Se o nosso tecido tem 1,5, dá tranquilamente para poder fazer essa peça. Se ele tivesse aqui, por exemplo, 50 centímetros, a gente vai fazer vezes 2, 1 metro, daria tranquilo para fazer também a nossa peça. A gente tem que sempre tomar cuidado com as outras peças, igual aqui. A nossa manga, na largura de 1,5, a gente vai conseguir tirar as duas peças aqui tranquilamente. Se fosse adulto, a gente não ia conseguir. Então, o que a gente ia precisar medir? O total do vestido com o total da manga. Então, se o total do nosso vestido tem 63 e o da nossa manga tem 25, a gente vai ter que fazer essa somatória para poder dar o inteiriço do nosso tecido, tá bom? Então aqui, nós vamos dobrar o tecido 2 vezes. Por quê? A frente e as costas, elas são iguais. É a mesma medida, neste caso, né? Vamos colocar aqui bonitinho a nossa modelagem bem rente, a dobra do tecido. Pode alfinetar em casa, pode colocar clipes, o que você achar melhor. Eu gosto de alfinetar, então eu coloco um alfinetinho aqui na parte de cima, aqui na parte de baixo. Vamos pegar o giz, fazer o contorno total da nossa peça. Eu não gosto de cortar direto com a modelagem, porque corre o risco de a gente pegar a tesoura no nosso tecido e estragar o nosso molde, né? E o molde é preciso guardar para que a gente possa usar outras vezes. E uma dica legal também, ó. Essa mesma modelagem você consegue fazer um cropped com a altura do corpinho da criança. Então a gente pode usar essa modelagem para fazer esse vestidinho, esse daqui, fazer um cropped, fazer várias peças. Então a gente tem que ter bastante cuidado com o nosso molde.
Então, aqui cortamos, vamos alfinetar novamente. Vamos cortar bem rente à linha, ó. Porque já acrescentamos a nossa margem de costura. Não existe uma técnica para cortar, mas eu gosto sempre de ir apoiando com a mão para dar uma estabilidade com o tecido. Não precisa levantar o tecido para poder cortar. Porque quando você levanta, a peça de baixo ela dá uma corridinha. Então você vem bem rente à linha, vai fazendo todo o contorno da nossa peça. A barrinha a mesma coisa. Aqui já vai sair a frente e as costas do nosso vestidinho. Agora nós vamos cortar a nossa manguinha. A manga, para ter um aproveitamento melhor de tecido, você pode cortar um lado aqui na parte de baixo e o outro lado a gente pode dobrar e cortar aqui na parte de cima. Porque aqui na sobra que tivemos, a gente não consegue cortar as duas. Então, para ter um melhor aproveitamento de tecido, como ele é liso, lembrando você aí de casa, porque se ele for estampado, os desenhos geralmente ele tem sentido de fio, tem o sentido do desenho. Então, sempre é legal a gente ter essa atenção para não ficar o desenho torcido. Um desenho para a parte de baixo e outro para a parte de cima. Então, nós já cortamos a nossa peça, então a gente tem que ter duas mangas e duas partes principal. Agora, nós vamos fazer um acabamento na peça. Nós vamos passar zigue-zague na volta inteira. Então, aqui é a manguinha, vamos passar na volta inteira. Na parte principal também, vamos passar na parte inteira. Aqui, gente, eu vou usar uma linha coloridinha para vocês visualizarem melhor em casa. Mas o importante é que vocês usem a linha do próprio tecido ou o mais parecido possível. Vou aproveitar e dar uma linha de dica também para vocês em casa. A linha chumbo e a linha cinza clara, elas são linhas coringas. Então, se você não tem a linha do tecidinho exatamente na mesma cor, você pode usar ou o cinza claro ou o cinza escuro, aquele que se aproxima melhor da sua peça. Então, nós vamos fazer o zigue-zague, ó, na volta inteira, para dar o quê? Um acabamento melhor. Se em casa você tiver o overlock, passe no overlock. Que é uma costura de acabamento, ó. Que bacana, ó. Nós vamos selar o tecido, tá vendo? Sai aqueles desfiadinhos. Vamos fazer já em todas as partes. Então, passamos zigue-zague na nossa peça inteira. Nas duas partes principais e também nas duas manguinhas. Então, aqui eu peguei um tecidinho estampadinho para dar aquela dica importante de sentido de desenho. Então, aqui, ó, os nossos gatinhos estão todos de frente para mim. Então, eu vou pegar a modelagem. Lembrando que aqui é a parte do ombrinho e ela precisa ficar também de frente para mim, nesse sentido. Então, a gente vai riscar a modelagem. Só para ficar mais claro a questão do sentido do fio. E a gente vai recortar aqui. Quando a gente for costurar, os gatinhos vão ficar todos em pé. Se a gente fizer com a manga ao contrário, não tiver essa atenção, olha só. Aqui é a parte do nosso ombrinho. Aqui é a cava do nosso vestido e os nossos gatinhos estão todos de ponta cabeça. Então, quando a gente for costurar na peça e colocar aqui, ó, eles vão ficar todos com a parte
do desenho para baixo. Então a gente precisa ter muita atenção em relação a sentido de desenho. Às vezes é um mínimo detalhe, aqui os gatinhos são grandes e a gente consegue observar. Já nesse vestidinho aqui, ó, o que difere são os cabinhos da florzinha, ó. Eles são mínimos detalhes, tá vendo? Se a gente não tiver atenção, ele vai ficar o quê? Com um vasinho de ponta cabeça. Então é super importante o sentido do fio ser cortado na auréola e o sentido da modelagem com o desenho de estarem todos com a parte principal, com a parte para baixo da nossa modelagem. Isso é um detalhe super importante. E amanhã a gente vai aprender a costurar essa peça incrível e eu aguardo vocês.